a uma cidade no coração da Europa que sobreviveu a 1000 anos de história sem perder a alma. Uma cidade que foi capital do Sacro Império Romano-Germânico, palco de guerras religiosas, berço de revoluções e cenário de filmes que marcaram gerações. Esta é Praga, a cidade das 100 torres, a capital da República Tcheca. Um museu a céu aberto que a Unesco protege como Patrimônio Mundial. O primeiro centro histórico a receber esse título em 1993. Mas Praga não é apenas um monumento. É uma cidade viva, pulsante, onde cada esquina guarda uma história de reis e alquimistas, de santos e hereges, de artistas e revolucionários. Uma cidade que o chanceler alemão Bismarck definiu com uma frase: quem controla a Boêmia, controla a Europa. Neste episódio, vamos desvendar as camadas de Praga, da lenda da sua fundação aos dias sombrios do nazismo e do comunismo, dos contos de Kafka, às esculturas polêmicas de David Cherny, da cerveja mais barata da Europa, aos mirantes que revelam uma das paisagens urbanas mais deslumbrantes do planeta. Praga por números. População: 1,3 milhão de habitantes. Área: 496 km². Fundação: século IX. Altitude: 177 a 399 metros. Temperatura média: 8,5 graus Celsius, variação de -3 graus Celsius no inverno a 24 graus Celsius no verão. Patrimônio Unesco. Centro Histórico, desde 1993. Apelidos: Cidade das 100 Torres, Cidade Dourada, Mãe das Cidades, Rio Principal, Moldava, Vltava, 31 quilômetros dentro da cidade. Como chegar? Passagens aéreas Brasil/Praga. Antes de mergulharmos nas histórias e encantos de Praga, uma informação essencial para quem sonha em conhecer esta cidade: como chegar sem gastar uma fortuna. Praga é um dos destinos europeus com o melhor custo-benefício para o viajante brasileiro. A cidade é bem conectada e, com planejamento, é possível encontrar passagens em conta. Dicas para passagens baratas. 1. Preço médio. Uma passagem de ida e volta saindo do Brasil custa em média R$ 5.500 a R$ 7.500 em períodos de baixa temporada. Em promoções, é possível encontrar por valores entre R$ 4.500 e R$ 5.000. 2. Companhias aéreas. Não há voos diretos do Brasil para Praga. As principais opções incluem Lufthansa, conexão em Frankfurt ou Munique; KLM, conexão em Amsterdã; Air France, conexão em Paris; British Airways, conexão em Londres; Iberia, conexão EM Madrid; TAP Air, Portugal, conexão em Lisboa; Emirates, Palms ou Qatar Airways. Conexões no Oriente Médio, geralmente com preços competitivos. 3. Melhor época para comprar. Compre com 3 a 6 meses de antecedência. Praga é muito procurada, especialmente na primavera, abril a maio, e no Natal, dezembro. 4. Seja flexível nas datas. Terça, quarta e quinta são dias mais baratos para voar. Evite a alta temporada, julho e agosto, e o período do Natal, quando os preços disparam. 5. Considere aeroportos alternativos. Voar para Munique, Alemanha, Viena, Áustria ou Berlim e depois pegar um trem para Praga pode ser mais barato em algumas épocas. 6. Use comparadores. Sites como Kayak, Skyscanner, Google Voos e Momondo ajudam a encontrar as melhores ofertas. Ative alertas de preço. 7. Vistos. Brasileiros não precisam de visto para turismo na República Tcheca, espaço Schengen, por até 90 dias. Custo total estimado para 7 a 10 dias. Passagem mais hospedagem, mais alimentação, mais passeios, pode girar em torno de R$ 10.000 a R$ 14.000 por pessoa, dependendo do padrão de viagem. Praga
É conhecida por ser mais acessível que outras capitais europeias. Do aeroporto ao centro. Primeiros passos. Chegamos a Praga pelo aeroporto Václav Havel, a cerca de 17 quilômetros a noroeste do centro. É o principal aeroporto da República Tcheca e um dos mais importantes do leste europeu. A forma mais econômica de chegar ao centro é usando o transporte público. Basta pegar o ônibus 119, à noite, o 910, até a estação Nadraji Velslavin, e de lá pegar a linha A do metrô até a estação Staromestka ou Malostranska, dependendo da localização do seu hotel. A viagem custa apenas 40 coroas tchecas, cerca de R$ 7 por pessoa. Os bilhetes podem ser comprados nas máquinas laranjas, nas paradas de ônibus ou pelo aplicativo PID Litatka. Uma alternativa mais rápida, porém mais cara, é o Airport Express, que custa cerca de 60 coronas tchecas, R$ 10, e leva 30 minutos até a estação central de trem, a Hlavní nádraží. Táxis e aplicativos como Uber custam entre 500 e 700 CZK, R$ 90 a R$ 130. Uma opção para quem viaja em grupo ou com muita bagagem. Deixamos as malas no hotel e partimos à descoberta. Praga está dividida em 5 bairros principais, e entendê-los é a chave para explorar a cidade com eficiência. Os 5 bairros de Praga: Staré Město, Cidade Velha, Coração Histórico, Praça Principal, Relógio Astronômico, Josefov, Bairro Judeu, Herança Judaica, Sinagogas, Cemitério Antigo. Nové Město, Cidade Nova, fundada por Carlos IV no século XIV, Vida Noturna, Radicani, Distrito do Castelo, o Castelo, a Catedral, o Poder Malá Strana, Cidade Pequena, Bairro Barroco, aos pés do Castelo Tur, por Praga. Chegamos a Praga. Agora, um rápido tour pelos pontos que você não pode perder. Um aperitivo do que exploraremos em detalhes nos próximos atos. Praga em 12 paradas essenciais. 1. Ponte Carlos, Karlov Most, o símbolo máximo de Praga. Construída em 1357 pelo imperador Carlos IV, tem 516 metros de comprimento e é decorada com 30 estátuas barrocas. Diz a lenda que quem a atravessa e toca na estátua de São João Nepomuceno garante seu retorno a Praga. 2. Praça da Cidade Velha, Staromestskie Náměstí, o coração pulsante da cidade. Abriga o relógio astronômico, a igreja de Nossa Senhora, diante de Tim, com suas torres gêmeas que inspiraram os contos de fada, e a estátua de Jan Hus. 3. Relógio astronômico, Orloj. Instalado na prefeitura em 1410, é o relógio medieval mais antigo ainda em funcionamento. A cada hora cheia, multidões se reúnem para ver o desfile dos 12 apóstolos. 4. Castelo de Praga, Pražský hrad, o maior castelo antigo do mundo, segundo o Guinness Book. Fundado no século IX, foi residência de reis, imperadores e presidentes. Abriga a Catedral de São Vito, o velho Palácio Real, a Basílica de São Jorge e o famoso Beco do Ouro. 5. Catedral de São Vito, Katedrala Svatého Vita, o coração espiritual do país. Gótica e imponente, guarda as joias da coroa e os túmulos de santos e reis. Suas vitrais, especialmente a rosácea sobre o portal, são de tirar o fôlego. 6. Malá Strana, Cidade Pequena, bairro charmoso aos pés do castelo, com palácios barrocos, jardins e a igreja de São Nicolau, uma das mais belas da cidade. 7. Beco do Ouro, Selatá Ulítica, uma ruela de casinhas minúsculas onde, no século XVI, moravam os alquimistas da corte do imperador Rodolfo II. No número 22, viveu Franz Kafka entre 1916 e 1917. 8. Bairro Judeu, Josefov, um dos mais bem preservados conjuntos judaicos da Europa. Sinagogas, o antigo cemitério judeu
e a prefeitura com seu relógio, que corre ao contrário em hebraico. 9. Colina de Petrim e Torre Mirante. Um parque enorme com uma torre de 60 metros que imita a Torre Eiffel, construída em 1891. Do alto, a vista da cidade é espetacular. Acesso por teleférico ou caminhada. 10. Muro de Lennon, Lennon Wall. Desde os anos 1980, um símbolo de paz e resistência ao regime comunista. Coberto de grafites e mensagens em homenagem a John Lennon e aos ideais de liberdade. 11. Casa Dançante, Tantissidum. Projetada por Frank Gehry e Vlado Milunic em 1996, representa um casal dançando, Ginger Rogers e Fred Astaire. Um dos ícones da arquitetura moderna. 12. Torre de TV Žižkov. Com 216 metros, é o ponto mais alto da cidade. Famosa pelas esculturas de bebês gigantes subindo e descendo a torre, do polêmico artista David Cherny. Este é apenas um gostinho. Nos próximos atos, vamos mergulhar fundo em cada uma dessas camadas da história e da cultura de Praga. 1000 anos de história, entre muralhas, a fundação, Praga e os Přemyslidas. A história de Praga começa com uma lenda. Conta-se que a princesa Libuše, a matriarca da dinastia Přemyslida, subiu a uma colina às margens do Moldava e profetizou: "Vejo uma cidade cuja glória tocará as estrelas. Haverá um lugar no meio da floresta, a 30 milhas de distância, onde o rio Moldava faz uma curva. Ali, um homem está construindo o limiar de uma casa. Chamarei a cidade de Praga." Se a lenda é verdade ou não, os historiadores não sabem. Mas o que sabemos é que, por volta do ano 880, o príncipe Boživoj da dinastia Přemyslida fundou o castelo de Praga na colina Hradčany. Meio século depois, do outro lado do rio, surgiu o castelo de Vyšehrad. A cidade começava a tomar forma. No século X, Praga já era um importante centro comercial onde mercadores de toda a Europa trocavam escravos, peles, prata e estanho. A Catedral de São Vito começou a ser construída em 930, no local onde antes havia um templo pagão dedicado a deuses eslavos. A dinastia Přemyslida governou a Boêmia por mais de 400 anos, até 1306. Foi um período de consolidação, mas o verdadeiro esplendor de Praga ainda estava por vir. Carlos IV, o pai de Praga. O homem que transformaria Praga na joia da Europa nasceu em 1316. Chamava-se Václav, mas ficou conhecido pelo nome que adotou ao ser coroado: Carlos IV, rei da Boêmia e imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Carlos passou a infância na corte francesa e voltou à Boêmia em 1333, encontrando o castelo de Praga em ruínas e a cidade empobrecida. Decidiu então reconstruir tudo. Dizia que queria fazer de Praga o jardim do meu prazer. Sob seu reinado, Praga tornou-se a terceira maior cidade da Europa, atrás apenas de Roma e Constantinopla. Londres, Paris e Moscou eram meros vilarejos em comparação. As obras de Carlos IV. Ponte Carlos, Karlov Most. Em 1357, ele ordenou a construção de uma nova ponte de pedra para substituir a antiga ponte de madeira, destruída por uma inundação. A primeira pedra foi colocada em 9 de julho de 1357, às 5h31 da manhã. Por que essa data e hora? Porque formam uma sequência numérica palíndroma 1357, 9 de julho, 5h31. Uma superstição numerológica para garantir solidez eterna. Universidade Carolina, Universita Karlova. Fundada em 1348, foi a primeira universidade da Europa Central.
Até hoje, leva seu nome e é uma das mais prestigiadas da região. Cidade Nova, Nové Město, Carlos expandiu os limites da cidade, criando um novo bairro com ruas largas e planejadas, 3 vezes maior que a cidade velha. Ali foram construídos mercados, mosteiros e igrejas. Castelo de Praga reformou e expandiu o castelo, tornando-o digno de um imperador. Carlos IV morreu em 1378. Quando seu filho, Venceslau IV, assumiu o trono, Praga era a capital do coração da Europa. Mas tempos turbulentos se aproximavam. Praga moderna, arte, resistência e renascimento. Nenhum escritor está tão ligado a uma cidade quanto Franz Kafka está ligado a Praga. Embora escrevesse em alemão, Kafka nasceu, viveu e morreu nesta cidade, e suas obras são atravessadas pela atmosfera claustrofóbica e labiríntica de suas ruas. Kafka nasceu em 1883, na Praça da Cidade Velha, a poucos passos do relógio astronômico. Seu pai, Hermann, era um comerciante judeu que oprimia o filho sensível, relação que marcaria sua obra para sempre. Trabalhava como funcionário de uma companhia de seguros durante o dia e escrevia à noite, em quartos alugados. Entre 1916 e 1917, morou no número 22 do Beco do Ouro, uma casinha minúscula onde produziu parte de seus contos. Kafka morreu em 1924, aos 40 anos, de tuberculose. Quase toda sua obra, O Processo, O Castelo, A Metamorfose, foi publicada póstumamente por seu amigo Max Brod, que desobedeceu ao pedido do autor de queimar os originais. Hoje, Kafka é onipresente em Praga. Há cafés com seu nome, lojas de souvenirs e uma impressionante escultura cinética de David Cherny na rua Vesenska, uma cabeça gigante composta por 42K. Uma cabeça gigante composta por 42 camadas giratórias de metal que formam seu rosto em constante transformação. Outro monumento, na rua Dusny, mostra uma pequena figura de Kafka montada nos ombros de um terno vazio. Uma metáfora para o homem comum esmagado pela burocracia e pela autoridade. A Praga de música, Mozart, Smetana e Dvorak. Se há uma cidade onde a música respira em cada esquina, essa cidade é Praga. Mozart disse uma frase famosa: "Meus praguenses me entendem", e tinha razão. Em 1787, Mozart esteve em Praga para a estreia de sua ópera Don Giovanni no Teatro Estatal Stawowskie Divalo. A ópera foi um sucesso imediato, muito maior do que em Viena. O teatro mantém-se intacto até hoje e ainda encena réplicas da estreia com figurinos de época. No século XIX, 2 compositores tchecos colocaram a música de seu país no mapa mundial. Bedřich Smetana compôs Má vlast, Minha Pátria, um ciclo de poemas sinfônicos que inclui o Moldava, a peça musical mais associada à Praga, que descreve o curso do rio desde suas nascentes até a cidade. Antonín Dvořák, discípulo de Smetana, levou a música tcheca ao mundo com sua Sinfonia do Novo Mundo, composta durante sua estadia nos Estados Unidos. Seu museu, no bairro de Nové Město, é parada obrigatória para melômanos. Hoje, a música clássica permeia Praga. Em qualquer noite, você encontrará concertos de Mozart, Vivaldi ou Dvořák em igrejas barrocas, palácios e salas de concerto. O Rudolfinum, na Praça Jan Palach, é a casa da Filarmônica Tcheca e uma das salas de concerto mais acústicas do mundo. O Muro de Lennon, Resistência e Paz. Em 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado em Nova York. A notícia abalou o mundo. Em Praga, na época sob domínio comunista, um grupo de jovens fez algo inesperado.
Eles pintaram um retrato de Lennon em um muro branco na Malá Strana, em frente à embaixada francesa. Ao lado, escreveram trechos de suas músicas, especialmente Imagine, com seu sonho de um mundo sem fronteiras, sem religiões, sem guerras. Para o regime comunista, aquilo era uma provocação perigosa. O muro foi pintado de branco repetidas vezes, e repetidas vezes os jovens voltavam, de noite, e o pintavam de novo. O muro de Lennon tornou-se um símbolo de resistência pacífica. Nele, os jovens praguenses expressavam seus anseios de liberdade. Num país onde a opinião pública era controlada, a imprensa censurada e a polícia política, a STB, vigiava cada cidadão. Em 1989, o regime caiu na Revolução de Veludo, um movimento pacífico liderado por intelectuais como Václav Havel. O muro, que ajudou a manter viva a chama da resistência, tornou-se um monumento à liberdade. Hoje, o Muro de Lennon é um dos lugares mais visitados de Praga. Continua vivo, constantemente repintado por visitantes do mundo inteiro, que deixam ali mensagens de paz, amor e esperança. Diz a tradição que, se você deixar uma mensagem, seu desejo se realizará. A Revolução de Veludo e a queda do comunismo. 17 de novembro de 1989. Uma manifestação estudantil em memória de um estudante morto pelos nazistas 50 anos antes foi brutalmente reprimida pela polícia. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Nos dias seguintes, o povo foi às ruas. Centenas de milhares de pessoas lotaram a Praça Venceslau Václavské náměstí, balançando chaves, um gesto que simbolizava abrir as portas para a democracia. Liderando o movimento, um dramaturgo chamado Václav Havel, intelectual, ex-preso político, fundador do grupo de direitos humanos Carta 77, Havel, em 29 de dezembro de 1989, sem um único tiro disparado, sem uma gota de sangue derramada, a Assembleia Federal elegeu Havel presidente da Tchecoslováquia. A revolução foi tão pacífica que ganhou um nome: Revolução de Veludo. Em 1993, a Tchecoslováquia separou-se pacificamente em dois países, República Tcheca e Eslováquia. Praga tornou-se capital do novo país. Havel foi reeleito e governou até 2003, tornando-se o símbolo máximo da transição democrática. Hoje, você pode visitar a Praça Venceslau, o coração da Revolução de Veludo. Lá, próximo ao Museu Nacional, há uma placa em memória de Jan Palach, um estudante que se imolou em 1969 para protestar contra a invasão soviética. Pequenos altares improvisados lembram que a liberdade teve um preço: sabores, transporte e o futuro sustentável. Tanta história, tanta arte, dá fome. Felizmente, Praga é também um paraíso gastronômico e dos mais acessíveis da Europa. A cerveja Pivo. Os tchecos são os maiores consumidores de cerveja do mundo, cerca de 144 litros por pessoa por ano. Mais do que isso, a cerveja é tão barata que pode sair mais em conta que a água em alguns restaurantes. As marcas mais famosas são Pilsner Urquell, da cidade de Plzeň, Budweiser Budvar, sem relação com a americana Budweiser, e as locais Staropramen, Gambrinos e Kozel. Experimente a cerveja em um pub tradicional tcheco, Hospoda, onde a comida é tão importante quanto a bebida. Pratos típicos: goulash, ensopado de carne com cebola, páprica e especiarias, servido com knedlík, bolinhos de massa cozida. É o prato nacional, herança da culinária húngara adaptada ao gosto tcheco. Svíčková na smetane, carne assada, geralmente lombo, coberta com um molho cremoso de vegetais, servida com knedlík,
e uma colherada de creme azedo e compota de frutas vermelhas, um dos pratos mais amados pelos tchecos. Knedlik, bolinhos de massa, de farinha de trigo ou batata, cozidos e fatiados, servidos como acompanhamento de carnes e molhos. São uma instituição nacional. Trdelnik, massa doce, assada no espeto sob brasas, polvilhada com açúcar e canela. É vendido em barracas de rua por toda a cidade. Originalmente da vizinha Eslováquia, tornou-se o souvenir gastronômico mais popular de Praga. Smaženi sir, queijo empanado frito, servido com batatas fritas e molho tártaro. Comida de rua popular e deliciosa, onde comer. Restaurantes tradicionais, local, com várias unidades, é famoso pela comida tcheca autêntica e cerveja bem tirada. O Picasso, fundado em 1843, foi o primeiro pub a servir Pilsner Urquell em Praga. O Zlaté Tigra, o Tigre Dourado, é um pub lendário frequentado por Václav Havel e Bill Clinton. Para a economia, evite restaurantes na praça da Cidade Velha, muito turísticos e caros. Caminhe algumas ruas e encontrará opções melhores e mais baratas. Mercados e padarias locais vendem pães, salsichas e doces a preços acessíveis. Custo médio de alimentação por dia. Refeição em restaurante local: 150 a 250 coroas tchecas, 27 a 45 reais. Cerveja: 30 a 60 coroas tchecas, 5 a 11 reais. Lanche rápido: 80 a 120 coroas tchecas, 14 a 22 reais. Transporte: como se locomover em Praga. Praga tem um dos sistemas de transporte público mais eficientes e acessíveis da Europa. Com uma rede integrada de metrô, bondes, trams e ônibus, você pode ir a qualquer lugar da cidade com facilidade. O metrô tem 3 linhas: A verde, B amarela, C vermelha, que cobrem as principais áreas turísticas. A estação mais profunda é na Mestimiro, na linha A 53 metros abaixo do solo. Descer as escadas rolantes leva cerca de 2 minutos e meio. Os bondes são o meio de transporte mais charmoso. A linha 22 é a mais turística, passando pela Cidade Velha, Malá Strana e subindo até o castelo. Vale a experiência. Preços e passes. A tarifa única para 30 minutos custa 30 coronas tchecas, R$ 5,40. O passe de 24 horas custa 120 coronas tchecas, R$ 22, e o de 72 horas, 330 coroas tchecas, R$ 59. Crianças de 6 a 15 anos pagam metade. Onde comprar? Máquinas laranjas nas estações de metrô, paradas de bonde algumas. E pelo aplicativo PID Litatka, recomendado pois evita filas. Importante, valide o bilhete na primeira viagem. Os fiscais são rigorosos e as multas são altas. Caminhar é a melhor opção para o centro histórico. Praga é uma cidade compacta e muitas atrações estão a curta distância umas das outras. Calce tênis confortáveis. As ruas de paralelepípedo são charmosas, mas exigem preparo. Alugar bicicleta é outra opção divertida, especialmente para explorar as margens do Moldava e os parques. Custos e dicas práticas para viajar. Praga é um dos destinos europeus com melhor custo-benefício. Vamos aos números e dicas. Estimativa de custos: passagem aérea, ida/volta, R$ 5.500 a R$ 7.500. Hospedagem, hotel médio, R$ 3.500 a R$ 5.000. Alimentação, R$ 1.500 a R$ 2.500. Transporte público, R$ 150 a R$ 300. Ingressos e passeios, R$ 400 a R$ 800. Total estimado, R$ 11.050 a R$ 16.100. Dicas para economizar. Hospedagem: bairros como Malá Strana e Nové.
Miesto tem boas opções de hostels e hotéis boutique, a preços mais acessíveis que o centro histórico. Alugar um apartamento por temporada pode ser vantajoso para grupos. Atrações gratuitas. Muitas atrações podem ser apreciadas sem gastar nada. A Ponte Carlos é livre. A Praça da Cidade Velha e o relógio astronômico, visto de fora, não custam nada. Os jardins do Castelo de Praga são gratuitos. O Muro de Lenin é livre. A colina de Petrin e seus parques são abertos ao público. Muitos museus têm dias de entrada gratuita, geralmente na primeira segunda-feira do mês. Comer bem e barato. Evite restaurantes na Praça da Cidade Velha. Armadilhas turísticas. Prefira pubs, locais e cervejarias. Mercados e padarias vendem refeições prontas de qualidade por preços muito baixos. Baixa temporada. Viajar no outono, setembro a outubro, ou inverno, janeiro a março, exceto Natal. Resulta em preços mais baixos para hospedagem e passagens. A cidade é linda o ano todo. Pragecard, o cartão turístico oficial, oferece entrada gratuita em mais de 50 atrações e transporte público ilimitado. Vale a pena calcular se compensa para seu roteiro. Quando ir, às estações de Praga. Praga é uma cidade de 4 estações bem definidas. Cada uma tem seu encanto, e a melhor época depende do que você busca. Período, clima, o que esperar. Primavera, março a maio. 8 graus Celsius a 18 graus Celsius. Jardins floridos, dias mais longos. Multidões começam a aumentar. Preços intermediários. Verão, junho a agosto. 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. Alta temporada. Multidões, filas, preços altos. Festivais ao ar livre. Vida noturna intensa. Outono, setembro a outubro. 10 graus Celsius a 20 graus Celsius. A melhor época. Folhagens douradas, clima ameno, menos turistas, perfeito para fotografias. Chamgas, inverno, novembro a fevereiro. Vão, menos 3 graus Celsius a 5 graus Celsius. Frio seco, possível neve. Mercados de Natal, dezembro, encantadores. Preços baixos, exceto Natal/Ano Novo. O Natal em Praga é mágico. Os mercados na Praça da Cidade Velha e na Praça Venceslau vendem artesanato, comidas típicas e vinho quente. Svachak. A cidade iluminada, o cheiro de canela no ar, as músicas natalinas. É um conto de fadas real. O Ano Novo tem queima de fogos espetacular, com multidões celebrando nas pontes e nas margens do Moldava. Praga nos ensina algo profundo sobre a história europeia e sobre a própria vida. Uma cidade que sobreviveu a 1000 anos de guerras, invasões, incêndios, terremotos e revoluções, que viu reis serem coroados e atirados pelas janelas, que abrigou alquimistas em busca da pedra filosofal e escritores em busca da alma humana. Uma cidade que foi palco da primeira grande reforma religiosa da Europa, que deu início à guerra mais devastadora do continente, que inspirou a música de Mozart e a literatura de Kafka. Uma cidade que, sob o jugo comunista, manteve viva a chama da liberdade em um muro pintado à noite, que derrubou um regime sem disparar um tiro, que elegeu um dramaturgo como presidente. Praga é isso, uma cidade de camadas. Cada pedra conta uma história, cada torre guarda um segredo, cada esquina revela um contraste. Quando você caminhar por suas ruas, lembre-se, você não está apenas visitando uma cidade, está atravessando séculos de história europeia. Está pisando onde reis e hereges, santos e pecadores, artistas e revolucionários construíram, pedra por pedra, a alma da Boêmia. Praga não é uma cidade para se conhecer em poucos dias. Praga é uma cidade para se sentir, para se perder em seus labirintos, para se sentar em um café e observar o tempo passar, como o relógio astronômico
que marca as horas há mais de 600 anos. E como diz a lenda de São João Nepomuceno, se você tocar sua estátua na Ponte Carlos, um dia voltará a praga. Porque praga não se despede, ela espera. Praga está a um voo de distância. Com planejamento, você pode encontrar passagens a partir de R$ 4.500 e realizar o sonho de conhecer esta cidade de contos de fadas. Para os viajantes que nos acompanham, compartilhe sua experiência. Você já esteve em Praga? Conte nos comentários sua história, seu lugar favorito, sua descoberta inesperada. Inscreva-se, ative o sininho e venha viajar conosco. Até a próxima. E lembre-se, Praga não é um destino, Praga é um estado de espírito. Nasce boa sorte.